Oi, gente, muito boa tarde para você. Bem-vindos aos Donos da Bola nesta segunda-feira de ressaca. Depois da grande final da Copa América ontem e o show de Everton Cebolinha. Depois de 11 anos, voltamos a pintar o continente de verde e amarelo. E claro que a gente vai falar tudo sobre o título da nossa seleção ainda hoje nos Donos da Bola, mas também nem tudo é Copa América, ainda mais agora que a competição já acabou, porque a dupla Grenal tem trabalho árduo nesta semana e já começa quarta-feira nos desafios pela Copa do Brasil. E por isso que eu te convido para a gente girar. Vamos girar? Porque do lado vermelho tem jogador parando por 3 semanas lesionado. E tem ainda muito sobre a preparação física colorada. Gabriel Correia conta pra gente nos destaques. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cris, tudo bem? Como você pode ver aqui ao fundo, tá rolando o treinamento do Internacional. Mas a informação de momento é que Zeca, lateral direito do Inter, teve uma lesão muscular na coxa direita e fica de fora por 3 semanas. Daqui a pouco eu falo mais sobre a atividade que está rolando aqui no estádio Beira-Rio e também sobre a preparação física do Inter para o duelo contra o Palmeiras na quarta-feira. Cris. E no Grêmio tem a polêmica do gramado da Arena. Quarta já tem jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. E o estado da grama ainda não agrada. Destaque que chega com o Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. O gramado da Arena foi muito criticado durante a Copa América, que terminou neste final de semana. E o tricolor tem muitas competições ainda para disputar em 2019 e não quer que o seu estádio lhe prejudique. Vamos recuperar um pouco dessa trajetória conturbada do terreno de jogo do estádio tricolor e o que deve ser feito para a solução dos problemas. Estava frio em Porto Alegre ontem à tarde, hein? Mas eu fui no calor humano, no meio da galera, conferir a final da Copa América entre brasileiros e peruanos. E daqui a pouquinho você acompanha tudo o que rolou, tudo o que eu mesma aprontei no meio da galera, viu? Não vai perder, né? É logo mais aqui nos Donos da Bola. E essa turma toda encarou o frio para ver a seleção conquistar a Copa América pela 9ª vez na história. A primeira desde 2007. E a gente ainda vai ver hoje uma reportagem completa com todos os detalhes dessa conquista. O Brasil fez 3-1 sobre o Peru. Teve gols de Everton, gol de Guerreiro no jogo. Os dois terminaram com 3 gols cada nesta Copa América. É ainda hoje, viu? Aqui nos Donos da Bola, então a gente precisa o quê? Da sua companhia. Isso aí, ó, a comemoração da seleção brasileira. Foi demais, não foi? E falando em Copa América, a Copa América é o destaque de hoje do Jornal Metro. Tá aqui, ó, mostrar para você a capa do Jornal Metro e a conquista da Copa América. Dani Alves levantou a taça como capitão da seleção brasileira. E o Brasil campeão em casa, campeão no Maracanã, campeão da Copa América 2019, foi bom demais. E melhor ainda é quando ele chega aqui nos Donos da Bola. Sabe quem? Meu amigo Paulo Pires, que está lá no nosso controle e sempre tem, tá aqui ó, e sempre tem uma charada boa pra gente. Boa tarde, Paulinho. Tudo bem? Boa tarde a você, Cris. Chega de Copa América, ressaca de Copa América, Brasil aí campeão dentro de casa novamente. Agora é Copa do Brasil, quarta-feira tem a dupla Grenal em campo, o Inter em São Paulo contra o Palmeiras, o Grêmio na Arena a partir das 7h15 da noite contra a equipe do Bahia. E a pergunta de hoje está relacionada justamente ao Grêmio na Copa do Brasil. Vamos então à pergunta do Paulinho, que é a seguinte: quantas vezes o Grêmio disputou as semifinais da Copa do Brasil? Lembrando que Grêmio e Bahia pelas quartas de final, vale vaga, então os dois confrontos. Agora na Arena, semana que vem, lá em Salvador, para as semifinais. Então, quantas vezes o Grêmio disputou as semifinais da Copa do Brasil? Opção A, 11 vezes. Opção B, 12 vezes. Opção C, 13 vezes. Ou opção D e última, 14 vezes. 11, 12, 13 ou 14 vezes. Quantas vezes o Grêmio disputou as semifinais da Copa do Brasil? Mande a sua resposta, estou aguardando sua resposta, 992-24-1220, 992-24-1220. Daqui a pouco eu retorno para dar essa resposta então, Cris. Tá certo, Paulinho. E além da pergunta do Paulinho, tem enquete lá no nosso Twitter. Acesse @donosdabolaRS e vote. Quer ver a enquete de hoje? Vamos ver? Solta ali na tela a enquete, ó.
Quem teve melhor desempenho nesta Copa América? Everton ou Guerreiro? Quem você acha que teve o melhor desempenho desta Copa América? Na minha opinião, que eu já vou dar aqui agora, foi o Guerreiro, viu? Porque o Everton chegou na final com a seleção brasileira, foi campeão, teve uma grande campanha agora difícil. Foi o Guerreiro levar o Peru para essa final, hein? Tá aí, ó, eu dei minha opinião. E você, qual é a sua? Entre lá, @donosdabolaRS. E você também pode participar do nosso programa, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Envie o seu vídeo para 51 992 24 1220. A gente, ó, tá sempre online. E agora eu quero ir até o CT Parque Gigante. Sabe quem tá lá ao vivo? Gabriel Correia. O Gabriel que acompanhou essa manhã de atividades do Inter. O Inter que tem, gente, uma pedreira pela frente. Quarta-feira já tem né, quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, gente. Gabriel, como é que tá esse clima aí? Como é que o Colorado tá se preparando para encarar o Verdão, hein? Boa tarde, Gabi. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você. O clima já melhorou, né? Não tá tão frio. O pessoal treinou hoje normalmente aqui no CT Parque Gigante, mas, como você falou, para enfrentar a pedreira do Palmeiras, perdeu um titular importante. O lateral direito Zeca sentiu uma lesão muscular na coxa direita, fica de fora por 3 semanas. A tendência é do Bruno ser titular neste confronto. Na atividade, campo reduzido para 4 times, com 7 jogadores cada, mais o goleiro, um treino mais técnico do que tático. Os jogadores fizeram movimentações em campo reduzido, destaques aí depois para a atividade com um treinamento de pênaltis. É claro que no jogo do Allianz Parque não haverá cobrança de pênaltis, a não ser que aconteça um empate aí sim no estádio Beira-Rio, empate no placar dos 2 jogos. Mas eu quero destacar também, Cris, que terminou o sossego. Terminou a Copa América e o Inter também terminou toda a sua preparação. Quero destacar a matéria que a gente produziu justamente sobre isso, a preparação física do Internacional para o duelo contra o Verdão. Chegou ao final a preparação do Inter após a parada da Copa América 2019. O Colorado que terminou o primeiro semestre muito bem nas competições que disputava. Classificado às oitavas de final da Libertadores, às quartas de final da Copa do Brasil e em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Claro que não é o ideal, não é o ideal para nenhuma equipe você sofrer uma parada dessa e reiniciar no primeiro jogo, num jogo desse nível, com esse nível de decisão, não é ideal nem para nós nem para eles. O retorno da temporada é com um clássico nacional. O Inter vai a São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um reencontro de duelos que marcaram no ano de 2017. Depois de 2 semanas de treinamento, a parte física do Inter ainda deixa algumas dúvidas. O técnico Odair Hellmann, por exemplo, terá Rodrigo Moledo recém-recuperado, mas perdeu William Potker por 3 semanas. E nem todos os jogadores estarão 100% para o duelo contra o Palmeiras. A gente tentou nessa fase, nessa parada, colocar todos os jogadores numa fase de igualdade, né? Homogênea, né, em todos os sentidos. O capitão Rodrigo Dourado está totalmente recuperado após a cirurgia no menisco do joelho. William Potker sofreu uma lesão e fica de fora por 3 semanas. Paulo Guerreiro não treinou com o grupo por estar na Copa América. Rodrigo Moledo sentiu uma lesão contra o CSA antes da parada e voltou a trabalhar normalmente apenas na última semana. A equipe já está na condição de jogar e a gente vem trabalhando e acho que vamos precisar de todos. É uma sequência muito forte, é um mês decisivo, então está todo mundo bem. Quem jogar vai dar conta do recado e vai nos ajudar. A fase de descanso e preparação forte acabou. Agora, olhos voltados para o retorno da temporada no futebol brasileiro. E a expectativa é todos estarem 100% para a semana quente deste mês de julho. A gente viu ali a palavra de Rodrigo Moledo e o zagueirão colorado também comentou se está pronto ou não para jogar contra o Palmeiras em São Paulo na quarta-feira. Em Atibaia eu vinha treinando também, mas vinha treinando individual, priorizando também mais a parte física para estar na 100%. E a semana já vem treinando normal, com bola, junto com a equipe, então estou 100% e recuperado.
Everton e Guerreiro foram destaques desta Copa América, não é mesmo? Os jogadores da dupla chegaram à final e fizeram bonito em campo. Agora chegou a hora de voltar a brilhar em seus clubes. No Rio Grande do Sul se diz que a dupla Grenal vive uma gangorra, uma eterna competição de quem está em cima e quem está embaixo. Nestes critérios existe um que está plenamente equilibrado. O jogador protagonista do grupo também é o da sua seleção, Everton Cebolinha e Paolo Guerreiro. Além do título da Copa América, Everton também levou a artilharia do campeonato, com 3 gols marcados. Do outro lado, Guerreiro também disputava o posto, marcando o mesmo número de gols, mas ficando atrás em assistências. Cebolinha levou o troféu de maior goleador no critério de desempate. Após quase 1 mês e meio viajando pelo país em busca da América, chegou a hora de voltar para casa. Para Everton, a zona norte de Porto Alegre, a Arena do Grêmio. E para Guerreiro, a zona sul, o estádio Beira-Rio. Para copar o Brasil e a América mais uma vez. Eu imaginaria um momento tão mágico assim, né, dentro da competição. Desde o começo eu sabia que ia ser muito difícil, porque eu vinha para ganhar uma oportunidade, brigar pelo meu espaço e tinha em mente que qualquer oportunidade eu tinha que aproveitar da melhor maneira possível. Tão importantes para as suas seleções são para os seus clubes. Com a camisa do Grêmio em 2019, Cebolinha acumula 10 gols em 24 partidas. O centroavante colorado tem a marca de 9 gols em 12 jogos. E o próximo compromisso com a camisa 11 do tricolor e a 9 colorada está próximo e no mesmo dia. Na quarta-feira, dia 10 de julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Bahia em casa e o Inter viaja até São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Os atacantes são ansiosamente aguardados pela torcida, pelo grupo e por seus técnicos. Não, o certo é que o Guerreiro vai retornar para o clube, que é o compromisso que ele tem, né, conosco, e fica à disposição para o jogo. É isso que a gente tem aqui como planejamento. E não só na seleção, mas no Grêmio também ele tem jogado muito bem, tem sido um destaque. E fico feliz pelo clube, feliz por ele, que ele está arrebentando na seleção. E por outro lado, um pouquinho triste, né? Porque quanto mais ele arrebenta na seleção, mais problemas o clube vai ter para segurar ele. E o final da Copa América, além de dar alegrias para os brasileiros com o título, serviu para deixar os adversários da dupla Grenal bem atentos. Cuidem-se, Everton e Guerreiro estão de volta. Para a alegria das suas torcidas, né? Já já tem a decisão da Copa América aqui nos Donos da Bola, mas onde está Gabriel Correia? Ah, não, já a gente volta, já a gente volta lá para o CT Parque Gigante com o Gabriel Correia, porque eu vou mostrar para você o seguinte, que eu não me aguentei. Não me aguentei, eu fui para o meio da galera assistir ao Jogo do Brasil. E sabe o que aconteceu? Menino, pulei até carnaval em pleno inverno com os torcedores, olha aí. Qual é o palpite pra hoje? 3-0. Vai dar 2-0. Pra quem? O Brasil. Ah, ufa! 2-0. Já tá bom, 2-0 já tá ótimo. Gol de quem, hein? Gol de quem? Do Everton. Do Jesus. Gol de quem? Do Brasil. Mas quem vai marcar esse gol? Tu sabe, o Neymar, né? Ixi, Neymar? Gabriel Jesus. Essa turma tá animada. Não, tá muito animada. Tem chimarrão, se organizaram pra torcer. E qual é o palpite do jogo? 2-0 Brasil. E o Guerreiro? Não vai fazer nada. Nada pro Guerreiro. Esse Colorado vai torcer pro Brasil ou pro Paolo Guerreiro? Não, eu vou torcer pro Guerreiro. Eu sou de Peru. Ai, peruano e colorado! Sou colorado. Quanto vai ser o jogo? Hoje o Peru vai ganhar 5-0. 5-0? Vai ser a revanche. 5-0 não dá. Vai dar.
Gente, aquele gol do Gabriel Jesus ali no finzinho do primeiro tempo foi salvador. Deu para a torcida voltar a respirar aliviada, mas o torcedor brasileiro quer mais. 2-1 tá bom ou tu quer mais? Mais! Quer gol de quem agora? Everton de novo! Outro gol do Everton? Outro! Tava frio, mas a torcida tá quente. Tá muito quente. Se Deus quiser, mais 1 ou 2 gols do Everton ainda. Como não te voy a querer? Como não te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer. Falei que eu tinha ido para a galera real. Olha só, vamos voltar até o CT Parque Gigante para mais informações do Inter que treinou nesta manhã. Gabriel Correia, fui para a galera ontem, pulei carnaval e tudo, rapaz. Tá pensando que eu sou fraca? Não. E foi bem, viu? E no friozão, eu imagino que aí tem que pular, né? Carnaval, tem que fazer a festa. E olha, Cris, aqui hoje o clima melhorou. Aqui no CT Parque Gigante, a temperatura já mais amena, nem tão frio. Mas, para quem tá ligando a TV agora, inclusive, informação importante que o Zeca tá de fora. 3 semanas por uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o Bruno assume a lateral nessa semana importante de jogos, nessa volta ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. A última partida do Bruno foi contra o Avaí no dia 2 de junho, onde ele jogou 10 minutos do jogo. A última vez que ele jogou 90 minutos foi contra o Santos, ainda no Campeonato Brasileiro, no empate em 0-0 na Vila Belmiro. E o Bruno falou justamente sobre esse desafio. Agora ele já volta no dia 10, na quarta-feira, enfrentando o Palmeiras e o atacante Dudu. Eu vejo um grande duelo, né? Não é de hoje que a gente conhece a equipe do Palmeiras. Já joguei contra ele, contra o Palmeiras muitas vezes. Então a gente tá preparado, bem focado, para que a gente possa sim ir lá dentro do estádio deles e fazer um grande jogo, que é o mais importante. Muito. Mas qual foi a maior polêmica desta Copa América? Os gramados brasileiros e a Arena do Grêmio virou alvo de muitas críticas, até mesmo de Lionel Messi. Mas o que acontece com o campo gremista, hein? Discreto, mas fundamental no futebol. O problema é que no Grêmio a palavra gramado é motivo de transtorno e incomodações. E o período da Copa América só evidenciou a insatisfação de todos com a Arena. Quando eu gritava sozinho, porque era o Renato que estava gritando sozinho, né? Agora é o Brasil todo. Jogos decisivos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, com a grama ruim. Eu já gritei o suficiente, já não é mais problema meu. Ter o gramado em condições é muito mais do que uma questão estética. A maior preocupação é o aspecto técnico. Renato alega que a dificuldade gerada pela má preservação do terreno de jogo afeta o desempenho da equipe dentro de campo. E é esse o motivo de preocupação dos tricolores. Não tem como esconder e eu também não vou ficar batendo, porque o gramado da Arena não é bom de agora, o problema não é de agora. Não é de hoje que o gramado é motivo de conflitos internos dentro do Grêmio. Diversas alternativas de solução já foram tomadas pelo clube, mas nada resolveu. O que gera a pergunta: o que acontece no estádio tricolor? A solução é não jogar. Restringir treinos o máximo possível para você ter aí 3 a 4 partidas ao mês e ter a sorte de talvez essas partidas serem marcadas em dia que não chova. E aí o campo ele vai ter uma melhor condição de se revitalizar, porque ele precisa de um tempo para revitalizar. Só que jogar é preciso. E a verdade é que com tantas competições à vista, como Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, tempo é algo que a Arena não terá para se recuperar.
Quarta-feira contra o Bahia, começa a caminhada gremista em 2019. Que o estádio tricolor seja um aliado e não mais um adversário. Tomara que contra o Bahia ele possa estar melhor e a gente chegar lá e fazer um grande jogo. E teve jogador renovando o contrato com o Grêmio nesta manhã. É o volante Tassiano, que estendeu seu contrato com o time até dezembro de 2022. O jogador que chegou no Grêmio em janeiro do ano passado tem 5 gols em 44 jogos. Vivíssimo é o Brasil, campeão da Copa América. A vitória ontem sobre o Peru pintou a América de verde e amarelo. No primeiro ataque brasileiro, aos 15 minutos, Gabriel Jesus fez lance individual. A marcação peruana deu bobeira e Everton, livre, abriu o placar. Seria só o começo de uma noite incrível para o Cebolinha. Aliás, mais uma, né? Ataque dos visitantes e Cueva chutou na mão de Thiago Silva. O árbitro consultou o VAR e confirmou o pênalti. Paulo Guerreiro empatou o Grenal, a decisão da Copa América. Primeiro gol sofrido por Alisson no torneio. Spoiler, seria o único. Mas o Brasil não é Brasil à toa, né? Arthur avançou com bola dominada e tocou para Gabriel Jesus deixar o time da casa na frente de novo. O segundo tempo parecia até que seria mais fácil. A seleção perdeu gols e depois perdeu Gabriel Jesus. Segundo cartão amarelo por causa de uma entrada dura no jogador peruano. E aos 41, o Cebolinha confirmou o seu brilho. Recebeu, driblou, avançou e foi derrubado. Pênalti que Richarlison converteu e fechou a conta. 3-1. Nono título de Copa América confirmado. E uma escrita também mantida. 4 Copas América como mandante. 4 títulos brasileiros. Curtiu a Copa América? A gente sim. Esperamos que você também. Agora é voltar à nossa rotina. Quarta-feira já tem Copa do Brasil, hein? Começa tudo de novo. E falando em Copa do Brasil, Paulo Pires vai nos dizer de quantas semifinais o Grêmio já participou desta competição. Paulinho, qual é a tua resposta, hein? Vamos lá então, Cris, confirmando a pergunta do Paulinho de hoje, então. Quantas vezes o Grêmio disputou as semifinais da Copa do Brasil? Resposta correta, letra C, 13 vezes. O Grêmio disputou 8 finais e depois mais 5 semifinais. Nessas 8 finais, obviamente, passou pelas semifinais. Em outras 5, foi eliminado na fase semifinal. O Grêmio foi eliminado em 96, 2010, 2012, 2013 e 2017. Então, contando toda a competição, 13 participações do Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. Um abraço aqui para o Maicon, para o Adriano Duarte, para a Paola, para o Everton de Bagé, para o Ale Adriano e também para o Adão Ramos de Sapucaí do Sul. Todos acertaram 13 vezes as participações do Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, Cris. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco, esse cenário estará cheio. A turma do Toque de Bola vai estar aqui em instantes. Não saia daí, a gente volta já. Volta com os donos da bola e agora Toque de Bola. E aí, Cris? Tudo bem? Juntos e misturados aí, Bagé. Tudo certo. Tudo? Pô, chega de Copa América, né? Estamos de volta, a dupla Não, Grenal, a gente vai ter que falar de Copa América. Não, claro também. que sim, mas a gente volta a falar agora também. Não só falar, mas ter uma prática maior da dupla Grenal de novo. Ah, rapaz, até porque depois de amanhã já tem Inter e Palmeiras, Grêmio e Bahia. Eu tava com saudade sério? já desse convívio de novo com a dupla, sabe? Acho que todo mundo tava, agora, né? A Copa América foi um evento muito legal do ponto de vista de entretenimento, né? Para nós que somos analistas de qualidade, de desempenho, ela ficou aquém daquilo que a gente imaginava, pelo menos eu, né? Eu esperava mais de algumas equipes, não de jogadores. Os jogadores individualmente jogaram muita bola, mas as equipes demonstraram que o Brasil a América do Sul está bem atrasada em relação ao futebol que se joga hoje na Europa. Mas o evento em si eu gostei. Preencheu bem o tempo, nos deu uma noção de vários jogadores jogando nas suas seleções, com desempenhos conflitantes até com os seus clubes. Acho que foi interessante. E o Brasil Esse é Roberto Pauletti, apresentando todos os senhores todos aqui hoje. O César Cidade Dias, como é que ele está hoje? Está bem?
Tá normal, tá é que normal. o César a gente acabou acostumando já com o jeito Sérgio dele. Boazzi e Tiger Junk hoje Mas aqui na resenha também. Se a gente pegar o Brasil enquanto centro esportivo, valeu muito, né? Porque a gente vem aí de Copa do Mundo, de Olimpíada e fechando com a Copa América. Pan-Americano antes, né? Se nós pegarmos nos últimos... Teve a Copa das eu não Confederações considerei o também. Pan-Americano, mas dá para colocar nesse bolo também. E são competições importantes, né? Para a visibilidade, principalmente do futebol. Aí tem uma coisa do Maracanã, né, Sérgio? Maracanã, tudo que acontece, a gente vive num país de desconfiança sobre tudo, né? Só que nós temos bandeiras que são bandeiras mundiais. O Maracanã é uma bandeira. O Maracanã é o estádio dos estádios. A seleção tem que jogar mais no Maracanã. O Maracanã é a casa da seleção. Ontem, e há pouco a gente citava, ontem nós tivemos uma distância muito grande do jogo, do custo do jogo em relação ao Brasil, né? Nós tivemos, o Sérgio citou, né? 600 e poucos reais. 660. O ticket médio do jogo 661, que decidiu a Copa América, uma distância muito grande entre a torcida. O Serginho Boas tem uma frase que ele diz assim, pô, o Brasil está muito londrino, a seleção brasileira joga muito em Londres, procura muito Europa. Não é o momento de repente, usar mais esse Maracanã, usar mais esses estádios. Nós tivemos uma Copa do Mundo que vários estádios foram feitos para a Copa do Mundo. Usar mais os nossos estádios e por que não trazer a seleção da Inglaterra para cá, a seleção da Alemanha para cá, fazer esses amistosos no Brasil, para a gente daqui a pouco voltar a falar que o Brasil é o país do futebol. Sabe por que teve essa euforia toda em torno do Cebolinha? Porque é um moleque, de novo, resgatando aquele futebol do improviso, do drible. Tava fazendo falta isso, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Essa relação mais próxima com a seleção. E vamos lá, né, Bagé? As eliminatórias agora, elas dão oportunidade de que isso aconteça. E nas últimas eliminatórias, para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil não jogou no Maracanã. O Brasil jogou no Mineirão. Mas é que daí tu pega essas seleções também. aqui que a gente já conhece, né? Sim. Eu digo esses amistosos internacionais. Por que a gente tem que ir até Londres e não a seleção da Inglaterra? Mas a questão do Maracanã em si é importante, porque o último jogo do Brasil no Maracanã tinha sido lá na Copa das Confederações de 2013. O Brasil, quando joga lá em cima, ele quer fugir da vaia. Pode ser. Também. Que até o Brasil só é vaiado até o Rio de Janeiro, também Minas Gerais, né? Depois ele não é mais vaiado. Então ele teve um tempo em que a seleção brasileira fugiu muito, utilizou essa estratégia para fugir muito da vaia. Agora eu quero pegar para o lado do Peru como país, que chegou a essa final de Copa América, sensacional para o Peru como país, como esporte, agora irá ser sede dos Jogos Pan-Americanos em agosto. Vai ser muito legal para eles. O Peru foi para uma Copa do Mundo depois de 40 anos. Né? O Peru chegou numa Gareca final tá de parabéns. dentro do Maracanã contra a seleção brasileira. Então tem muito mérito, né? Da maneira que conseguiu. Para a seleção peruana, perder para o Brasil numa final é quase uma vitória. E eliminou duas favoritas, o Uruguai que todo mundo apostava, e o Chile bicampeão. Mas tem um jogador que aproveitou e até foi assim, inesperado para todos nós, foi o Everton, né? Porque o Tite, primeiro, tinha o Neymar titular, o reserva dele era o David Neres, e no final das contas entrou o Everton, e o Everton mostrou personalidade. Eu eu creio, né, que se tem um jogador que soube usar essa vitrine para o mundo, foi o Everton. Agora, ontem teve uma outra afirmação, Cris, que foi o Arthur, né? O Arthur jogou muita bola ontem, num estilo que nós aqui de Porto Alegre costumamos ver o Arthur jogando com a camisa do Grêmio, e que no próprio Barcelona, nos últimos momentos, já não tem mais esse estilo de jogar o Arthur. E ontem na seleção ele foi de novo aquele... E ele mostrou que sabe fazer, né? Condutor, Sim. né? E é engraçado a gente falar da questão envolvendo o Everton e Neymar, porque antes da Copa América a gente muito falava que o Everton não teria espaço por conta do Neymar e que o Everton até, se pudesse deslocar a posição dele, sair lá do lado esquerdo e ir para o lado direito, ele poderia ter mais oportunidades. Depois da Copa América, a gente está cogitando o Neymar mudar de posição, Neymar jogar por dentro ali na vaga do Felipe Coutinho, porque o Everton está bem estabelecido ali na ponta esquerda. Como tudo então, muda, como mudou né? o patamar como tudo muda. E a valorização dele, né? A nossa enquete lá no Twitter, @donosdabola_RS, que é falando em Everton, sobre Everton e sobre Guerreiro. Quem teve melhor desempenho na Copa América? Everton ou Guerreiro? 82% achou que foi o Everton e 18% Paulo Guerreiro, Alex Bagé. Aí tem o Bagé, Cris, permitam, aí também tem algo importante. O Everton jogou ao lado de parceiros que sabem jogar futebol. O Guerreiro jogou ao lado de uma seleção
ridícula, ruim. Eu dei a minha opinião antes aqui no programa e eu disse assim, pra mim quem teve melhor desempenho foi o Guerreiro, porque o Everton chegou na final com a seleção brasileira e o Guerreiro com a seleção peruana. Olha, essa seleção, um abismo separa um time do outro, não, Bagé? Porque o Peru, quando eu digo isso, que é uma seleção que houve erros infantis da seleção peruana na final, ela teve méritos, teve. Mas o grande craque foi o técnico Ricardo Gareca. O Ricardo Gareca, inclusive, que é especulado para assumir a seleção da Argentina. A AFA confirmou que o Scaloni será o técnico até o final do ano. Lembrando que as eliminatórias começam em março do ano que vem. Então, muito provavelmente em março do ano que vem, o Gareca seja o novo técnico da seleção argentina, ele que é argentino. Sobre essa questão, são situações completamente diferentes. Né? Sim. A gente está falando de um jogador, o Paulo Guerreiro, que ele carrega um país nas costas. Ele não carrega só uma seleção. E o Guerreiro é aquele cara que joga uma bola torta e ele ajeita ela. Então, se eu tivesse que comprar um dos dois jogadores, eu vou comprar o mais jovem. Tá? Agora, perguntando sobre a questão isoladamente de cada um individual, eu penso que... Não estou tirando mérito nenhum do Everton. Não. Mas eu o Guerreiro, o tamanho do Guerreiro chegar numa final com a seleção peruana é maior do que o do Everton. Porque alguns jogos do Everton, o Everton acabou sendo abaixo daquilo que a gente sabe que ele tem. Na própria semifinal. Na nossa enquete ali, eu voto no Guerreiro. E quando o Everton ele joga abaixo do que se espera, se sente muito mais isso do que o Guerreiro. O Guerreiro também não teve jogos em que foi bem. Contra o Brasil ele não tocou na bola, mas muito em função do time, porque não se espera muita coisa. Qual a tua opinião da enquete, Tiger? Eu acho que, para balançar um pouco aqui, eu votaria no Everton, porque o Everton porque ele foi fundamental na mudança da seleção e no crescimento que a seleção teve a partir ali do terceiro jogo contra o Peru. O Everton foi a chave fundamental para que o Brasil aumentasse o desempenho e se tornasse campeão. Eu preciso confessar, é que eu, como sou 9, eu geralmente tenho a tendência a votar em 9. Como eu jogo mais de trás, então eu votei no... Eu acho incomparável. A participação do Everton, ele foi o grande protagonista de um time partindo... De um time que é protagonista. Não, mas ele foi o protagonista do time. A gente pega a campanha do Peru, o Guerreiro, e você sabe aqui que eu sou fã do Guerreiro, só que ele não fez a diferença. O Peru empatou contra o Uruguai, um jogo criminoso. O Uruguai podia ter feito 4-0 no primeiro tempo. Podia, mas não fez. Pois mas não foi preponderante. Contra o Chile. Aí ele tem, o Peru ganha 2 jogos. O Guerreiro sozinho prende 2 zagueiros, César. O Peru ganhou 2 jogos na Copa América. Sim. Graças a Bolívia. Mas da Bolívia. Mas contra o Chile. E do Chile. O jogo do Chile. Todo o resto, o Peru Mas os 2 jogos fundamentais da seleção do Peru, o Guerreiro não foi exatamente o melhor jogador da seleção do Peru nesses jogos. Mas contra o Chile ele foi. Foi bem. Não achei. Ele fez o terceiro gol. A Comebol entregou para ele. E contra o Chile, mas eu fui na arena. Bom, é subjetivo. Contra o Chile, ele arrebentou com o jogo. Contigo. É que nós temos que analisar assim, o 9 não é só fazer gol que transforma ele no melhor, é o que ele faz dentro do jogo. Eu gostaria muito de um exercício assim, troquem de seleção, bota o Everton a jogar pelo Peru e o Guerreiro no Brasil. O Guerreiro ia fazer 5 gols e o Everton não ia tocar na bola. Não sei, não sei. Eu sei. Tu acha que o Guerreiro é melhor que o Firmino? O Guerreiro é melhor que os 3 juntos ali, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison. Diego, eu queria aproveitar para fazer um exercício da seguinte forma. Vamos tirar que o Guerreiro tem 35 anos, vamos colocar os dois no mesmo patamar, 20 anos os dois, tá certo? Quem vocês contratariam? Guerreiro. Não, Everton. Os dois com 20 o Everton vai mais longe. A carreira do Everton vai ser maior que a carreira do Guerreiro. Não. O Everton, eu vou te dizer. O Everton. É que eu não tô, só para ficar claro, pelo menos da minha parte, eu não entro nessa questão de o fulano é feio e eu sou bonito. Não quero granalizar, não estou granalizando. Eu só estou chamando a atenção o seguinte, o Guerreiro foi comprado pelo Bayern de Munique mais caro do que o Everton talvez saia com 18 anos. Tá bem. O Guerreiro não acontece agora quando ele veio para o Brasil. Aí o Guerreiro sai para jogar no Bayern de Munique com 18 anos. E vai muito bem no Bayern de Munique. O Everton já tem 23 e ainda não saiu. Ele sai da Alemanha. O Guerreiro joga num país que é conhecido por ter lhama, não por ter futebol. Ele sai da Alemanha e vem jogar no Brasil. Sim. E vai muito bem no Brasil. E vai muito bem no Brasil. Agora, o Everton vai sair daqui para jogar num dos gigantes da Europa, assim como o Guerreiro saiu. Só que vocês podem apostar que o Everton vai ficar bastante tempo fazendo sucesso lá também. Eu queria ver o Everton no Peru e o Guerreiro no Brasil. Vou falar de novo isso.
Queria ver se o Everton ia ter todo esse... Para começar, se o Guerreiro fosse brasileiro, ele já não estaria mais sendo convocado, eu acho, porque o treinador ia dizer que ele não chegaria em 2022. Fala, Boss. Tomara, eu falo isso porque eu sei que já está tendo a grenalização da Copa América, né? Não, mas desde o início. Por isso que eu destaquei. Desde o início. Mas se... Como eu não sou de ficar no muro, se eu tenho um jogador de 20 anos como o Guerreiro e um de 20 como o Everton, eu contrataria o Guerreiro com 20 anos, porque eu acho que é muito mais difícil você ter um jogador com as características do Guerreiro do que encontrar um jogador como o Everton. Até porque hoje está em extinção, né, esse centroavante com a qualidade que o Guerreiro tem. E isso aí eu não estou desmerecendo ninguém, não. Porque o Everton é espetacular não estamos desmerecendo ninguém. E aí... Sabe que a audiência está mandando recado. E eu estou respondendo ali. Eu vou respondendo a nossa audiência aqui. Bagé mandando um WhatsApp no meio do programa. Eu vou respondendo a audiência. Aliás, abraço para todo mundo aí, muito obrigado. Espalhem por aí que a gente está no ar aí na Rádio TV Bandeirantes. Vamos falar, Bagé, de Palmeiras e Inter. Aliás... Coração aflito, né? Lembra que na semana passada nós levantamos aqui o debate de que nos jogos fora de casa, geralmente o Internacional não joga com o D'Alessandro. Sim. Aí o César Cidade Dias, aquele senhor lá, disse o seguinte: poxa, vocês estão discutindo o sexo dos anjos, vocês estão discutindo coisas que não são reais. Não. Pois agora, a nossa reportagem toda traz a informação de que o Odair está trabalhando sim o time com o Patrick e não com o D'Alessandro, pelaquela estratégia que ele tem de jogar sem o D'Alessandro fora de casa. E as previsões? Eu discordo. As previsões? Não, as previsões do César não vão mudar muita coisa. Mas eu discordo, e nisso pelo menos o César concorda com a gente, que o D'Alessandro tenha que jogar. O que me assusta nessa decisão, e eu pessoalmente, tá? O Paulete sabe disso, eu gosto demais do Odair. Só que o Odair começou a ser demitido a partir da estratégia que ele está adotando. Mas ele pode ganhar, né, César? Não está proibido. Eu torço para que consiga resultado, mas a tendência é chamar a derrota. Vocês sabem, tem gente até, essa frase não é tão desconhecida, né? Os esquemas chamam a derrota. Esse é o esquema onde tu pensa em não perder. Quando tu pensa em não perder e tira o seu principal protagonista, você está simplesmente trabalhando para colocar a derrota mais perto da vitória, do que da vitória. E isso deixa o treinador, nós conversávamos isso no Toque de Bola há pouco, isso deixa o treinador como o responsável pelo jogo. Porque é uma estratégia que não tem fundamento. O D'Alessandro não joga um mês. O D'Alessandro não pode ser poupado no jogo mais decisivo do campeonato, ou da temporada até agora. Não pode. Ele pode até não jogar, mas não por preservação. Não, se ele tem condição clínica para jogo, ele tem que atuar. O D'Alessandro é o cara que pode fazer... o Guerreiro, ele pertence a uma outra turma de jogadores. Né? Às vezes o cara que está no lado do Guerreiro não entende a língua que ele fala. O Nico, por exemplo, não entende a linguagem de futebol que pratica o Guerreiro. O D'Alessandro entende. Isso que a gente está falando da dificuldade que se tem hoje de enfrentar um Palmeiras com a qualidade de grupo e não só de time, mas de elenco que tem, tu pode quebrar a partir de quando? Quando tu tem um jogador não é só pelo nome do D'Alessandro, é pelo que ele vem jogando. Eu torço ele muito, é titular hoje. Por quê? Eu torço muito para que o primeiro tempo do Inter consiga ser muito encaixado, o Inter consiga sair com um bom resultado e venha para Porto Alegre e a crítica saia do colo do Odair. Até porque essa decisão de não colocar o D'Alessandro, desde o início, eu conheço o ambiente, já falei isso para o Sérgio, isso não é uma decisão exclusiva do treinador. Não é uma decisão exclusiva. Mas o Bagé já falou isso aqui no programa também. Só que vai para a conta dele. Vai para a conta dele. E a conta mas a dele... última resposta é dele, César. Eu sei. Se não é pior ainda. A gente precisa responsabilizar. Eu acho que a questão é tática. O Odair, ele está mantendo o esquema que o Internacional joga, com 4 meio-campistas, e abre mão do D'Alessandro. Eu concordo com o César. Se ele fosse com um esquema de 4-3-3, com 3 atacantes, eu até entenderia o D'Alessandro ficar no banco. Agora, ele jogando no mesmo esquema que ele vem jogando com 3 meio-campistas e na frente deles alguém que pegue a bola e leve para o ataque, o D'Alessandro não poderia ser banco. Porque o desconto que eu vou dar é que eu quero ouvir a opinião do Sérgio Boas sobre esse assunto. O Odair conhece bem o plantel, está acompanhando os treinamentos, ele deve ter uma estratégia diferente. Minha opinião é que o D'Alessandro tem que jogar.
tenho dúvida alguma. Mas o Internacional... E lembro até o jogo pelo Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo, quando o D'Alessandro entrou em campo, no jogo contra o Palmeiras foi encaixotado pelo Internacional. E tem mais um problema do Inter aí, que não vai ter o lateral direito titular, que é o Zeca. O Zeca não está jogando tudo aquilo que a gente sabe. O Inter perde 2 jogadores na sua linha de 4. Aí é que tá, é nesse ponto que eu quero chegar. E principalmente, o time do Palmeiras, ele joga com esse bloco de ataque em muita velocidade. E os laterais do Palmeiras, sejam eles o Marcos Rocha, ou o Mike, o Vitor Luiz, ou o Diogo Barbosa, eles são laterais de profundidade. Então, naturalmente, teria que ter um cara marcador. Na ausência do Zeca, deve jogar o Bruno. E o Bruno tem sérias dificuldades na questão física, inclusive. Então, tem um outro problema para poder resolver. E a lembrança do Sérgio, a lembrança do Sérgio é importante. Da linha de 4, a gente acabou esquecendo. Esquecendo não, a gente não esqueceu, mas é que já é vendido. Mas o titular é o Iago, que foi vendido, não joga. Então, vai jogar o Wendel. Da linha de 4, são 2 fora, que estão entrosados, ou a gente acredita. E se tu tira o D'Alessandro, dos titulares, dos 10, 3 estão fora. Por opção. E o raciocínio que o Bagé fez a respeito do lado direito da linha defensiva, que perde um pouco o vigor físico e perde a velocidade com a saída do Zeca e a entrada do Bruno, isso acontece por uma questão mais natural, que foi a negociação Iago e o Wendel, né? O Wendel também é um lateral que não tem a principal característica, o vigor físico, e muitas vezes foi preterido por ser um lateral, abre aspas, lento. Então, ele é mais meia, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Paulete, para o ex-boleiro Paulete. Quem vai levar a bola para o Guerreiro? Sem o chuveirinho, não quero saber, não quero falar do chuveirinho. Você vê, essa é uma preocupação que eu tenho externado aqui todo o tempo. O D'Alessandro, eu critiquei muito o D'Alessandro quando ele queria ser o carimbador do time. Depois que ele passou a jogar na frente dos 3 meio-campistas e levar a bola para os 2 atacantes, ele, para mim, virou titular absoluto. O Internacional deve ter algum esquema, eu não sei quem fará a função dele. Provavelmente o Nonato, porque pelo que o Taigo fala nos treinos, o Patrick está jogando aberto para provavelmente bloquear o Marcos Rocha, que é o lateral do Palmeiras. Mas alguém vai ter que levar. A minha expectativa... Ou volta ao balonismo. A minha expectativa é que o Nico Lopes jogue tudo aquilo que a imprensa diz que ele joga. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, porque até agora eu não vi o Nico jogar tudo que dizem, né? E o Palmeiras, a dupla diária do Palmeiras, se ficar nessa, o tempo inteiro pro Guerreiro, ela mata o Guerreiro. Sim. Claro. O Gomes e o Luan e Gomes. Não, e mais, geralmente quando tem a bola aérea defensiva do Palmeiras, o Felipe Melo, que além de bom jogador, é um cara grande, o Felipe Melo volta para fazer essa composição também. Então fica praticamente um tripé alto ali. O Luan pela esquerda, o Gomes pela direita e o Felipe Melo centralizado. A origem do Felipe como jogador no Flamengo, ele era zagueiro. Ou seja, o balonismo não vai funcionar. Não funciona. A não ser que seja um passe, não um cruzamento, né? Até porque para o Guerreiro, só o balonismo, por exemplo, a diferença que tem de jogadores com a mesma função, com característica diferente. O Leandro Damião, principalmente na Série B do Internacional, ele foi melhor do que o D'Alessandro, para o contexto do Inter. Porque se jogava a bola para dentro da área, ele trombava no zagueiro, trombava no goleiro, ele fazia o gol. O Guerreiro não. O Guerreiro é o cara que pode trombar, mas ele é técnico. Ele precisa jogar recebendo essa bola. Ele consegue ajeitar uma bola que chegue difícil, mas é diferente. A questão desse balonismo que a gente está falando. Contra o Palmeiras não resolve. E uma peça importante também, se a postura adotada pelo Inter for essa, do balonismo, que o Paulete chama, é o Wendel, né? O Wendel, ele tem um passe de qualidade mais do que o Iago. O Iago era um cara mais marcador, mais viram meia, né? O Wendel pode ser esse cara que faz a saída de bola do Inter e que faz a bola chegar de alguma forma um pouco mais redonda para o Guerreiro trabalhar. E na defesa, Moledão, Paulete? O Moledo é indispensável, né? No enfrentamento desse, um jogo grande desse... Até porque o Emerson não pode jogar, porque é do Palmeiras. O Emerson não poderia, o Internacional jogaria com o Roberto, provavelmente, que pode se tornar um grande zagueiro, mas é muito cedo para ele enfrentar o Palmeiras lá na casa deles. O Moledo, para mim, deveria estar na seleção. Então, ele, Cuesta, mais o Dourado na frente, dá uma segurança para o Internacional. É verdade. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Tem mais debate aqui, toque de bola, donos da bola. Juntos e Shalom Now, não saia daí. Estamos de volta, os donos da bola e toque de bola juntos na TV e na rádio. Bagé e o Grêmio enfrenta o Bahia de Roger Machado. Pois é, e a gente estava falando há pouco aí da situação do Internacional não colocar os melhores, que a gente considera o D'Alessandro entre os melhores. O Renato está fazendo o oposto.
Mais ou menos. Por quê? Ele está tentando acomodar todos os melhores. Ele quer trazer de volta o Luan para o time titular, ele quer botar o Diego Tardelli, tem o Matheus Henrique, tem o Maicon. Só que o que ele está fazendo? O indício dos últimos treinamentos é de que ele vai jogar com o Alisson e para que o Tardelli possa jogar no time titular, ele está tirando o Jean-Pierre. E aí, na minha opinião, é um grande erro do Renato, porque nesse afastamento que o Renato proporcionou ao Luan, quem cresceu foi o Jean-Pierre. Os últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro do Grêmio, a vitória contra o Fortaleza é uma bola roubada do Jean-Pierre, um passe milimétrico, gol do PP. A vitória contra o Botafogo é uma falta que ele sofre, porque ele estava invadindo a área, ele pega, põe na marca, cobra e faz o gol. Então, os últimos 6 pontos do Grêmio no Campeonato Brasileiro são graças ao Jean-Pierre. Mas o Renato, para poder trazer o Diego Tardelli, está abrindo mão do Jean-Pierre, na minha opinião, é errado. E erra grotescamente, porque e aí a gente volta a comparar a relação do que o Inter está fazendo com o seu time do que o Grêmio está fazendo com o seu time. Premissa do futebol, os melhores precisam jogar. Isso é premissa. O jogador ruim tem que estar atrás do jogador bom. Ponto. O GPR não pode sair do time, vocês me perdoem, mas não dá. Eu sei que os defensores do Renato ficam bravos. O GPR não pode sair do time, principalmente quando quem vai entrar é o Alisson. O GPR joga mais que o Alisson. E potencializa isso quando se erra tendo opções, né? Porque errando não tendo opções, a gente só pode errar mesmo, mas errando tendo opções. Porque o Tardelli, e a gente falava isso mais cedo, ele pode fazer essa função do Alisson. Ele fez isso no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores em 2013, que jogava... Num outro contexto de time, né? Mas jogava Diego Tardelli, Ronaldinho e Bernardo. 2013. É que a maneira... Dos 3, quem marcava era o Diego Tardelli. Pois é, mas aí que eu tô falando do contexto. Sim. Era um time azeitado que não é o Grêmio hoje. O Ronaldinho fez tanta coisa naquela época que ele botou numa Copa do Mundo o Jô e o Bernardo. Então, é um outro contexto. O Bernardo e o Jô disputaram a Copa do Mundo graças àquele Atlético do Ronaldo. É que tu tá trocando o certo pelo duvidoso. O Jean-Pierre é o certo, sabe o que ele pode render. O Tardelli até agora, senhores, ele é duvidoso. O Tardelli não jogou nada até agora. Eu não sou defensor do Renato, eu passei a ser admirador do Renato pelo desempenho dele no Grêmio e eu concordo com o que o Renato está fazendo. Nesse esquema todo aí, nesse esquema todo aí, não tem lugar para o Jean-Pierre. O senhor é um retranqueiro, Paulete. Sabe qual é a minha grande preocupação? Como é que não? Mas peraí, só um pouquinho. Independente de ser retranqueiro ou Paulete, como é que não vai ter lugar para o cara que é o que mais rende hoje no Grêmio? Não pode ter lugar para o Luan, o Luan está fora do time. Mas eu penso, a gente está imaginando que o Luan vai voltar a jogar aquilo que ele já jogou. Eu não penso isso, eu já disse para você. Ele está tirando certo pelo duvidoso. O Jean-Pierre é reserva do Luan. Mas eu queria saber uma coisa que me preocupa. Nós vamos sentir o frio aqui. O Grêmio vai estar com 12 jogadores. Nós vamos sentir o frio porque ele é torcedor do Bahia. Porque ele tem essas mensagens subliminares. Mas é por isso que ele está concordando com o Jean-Pierre fora. Para o Bahia é um prato cheio. Eu gosto muito do Jean-Pierre. Esse jogo vai ser o jogo dos treinadores. Essa é uma discussão, Paulete, essa é uma discussão conceitual. Abre mão dos bons em nome do esquema tático. Não é esse, César. Esse é o erro. O esquema tático, ele não é anterior aos jogadores. Nós estamos discutindo conceito aqui. O esquema tático, ele surge depois dos jogadores. Quem são meus jogadores? São esses. Mas o Renato está sendo coerente, agora eu vou pensar... César. Não. Ele está sendo coerente. Não tá. Ele está jogando o esquema na frente da qualidade dos seus jogadores. Eu acho que ele está sendo coerente, porque ele gosta de ter um extrema-direita e um extrema-esquerda. Você está concordando comigo? Não, mas é que o esquema está na frente dos jogadores. A coerência do Renato, para mim, ela está no outro ponto. A coerência do Renato é colocar o Alisson, isso é uma outra coisa. Certo. O Alisson é um jogador que vai marcar mais do que os outros. O que eu considero incoerente é, nesse momento, tu tem um menino que está jogando bola, que é o Jean-Pierre, e aí tu tem 2 que eles estão chegando com um guia, com um almanaque embaixo do braço. O Luan baseado no que ele ainda não fez esse ano e o Tardelli baseado no que ele ainda não fez no Grêmio. O Jean-Pierre fez o gol contra o Botafogo de falta no Rio. Sim, lançou a bola para o PP. O lance contra o Fortaleza. Vai ficar no banco. O que não está passando na cabeça desse menino? Só existe uma posição no futebol que não pode sobrepor. Só existe uma posição, que é o gol. Só pode jogar um goleiro. Então, se tu tem os 2 melhores goleiros, tu não pode. Só pode botar um. Todos os outros... Tu pode, eu tenho 2 laterais e... Tá, mas tu bota o Jean-Pierre no lugar do Alisson, então. Eu vou botar o Jean-Pierre no lugar do Alisson e vou criar uma forma de os melhores jogarem. Ou não põe o Tardelli. Não, os melhores não. Eu tô perguntando porque alguém tem que sair, Eu defendo o seguinte. Alguém tem que sair. Sim, tira o Alisson. A minha crítica é a saída de treina o time com os melhores. Sim, mas... E acham um esquema para isso. Por isso que quando o Paulete falou em coerência...
eu chamei a atenção. Eu concordo com essa coerência do Renato de se preocupar com o marcador. A minha crítica é a saída do Jean-Pierre. Ele que escolhe entre Luan ou o Diego Tardelli. É certo que o Everton vai jogar? O Everton deve jogar. Acredito que sim, porque ele deu declaração que chega, concentra hoje à noite. Sigo esperançoso para que 1 hora antes do jogo, o jogo é às 7h30, né? Às 6h30 da tarde, abra a escalação, e Tiger Junk, não sei quem é que vai estar na reportagem, vai dizer o seguinte: escalação do Grêmio. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Michael, Jean-Pierre, Luan, Everton e Diego Tardelli. Eu acho que o Roger também gostaria desse... esperançoso. Eu acho que o Roger gostaria desse trenzinho da alegria também. O Roger deve estar apavorado de saber a qualidade que tem o time do Grêmio. Esse trenzinho da alegria acho que ia agradar muito o Roger. Mas aí que está o ponto. O trenzinho da alegria que o Paulete fala é porque não tem o Alisson marcando. Não, eu até botaria o Alisson. A minha única crítica é sair o Jean-Pierre. Não é marcando, Bagé. Não, o time é afunilado demais. Sim, mas é que o Alisson vai fazer, vai ter uma função. Abre o time. Mas... O Paulete tem também, dentro do conceito de futebol dele, a premissa de ter que ter jogador ruim marcando. O Paulete, tem que ter ruim. Abrir o time, o Tardelli também abre, se ele jogar ali. Porque no melhor momento dele, que ainda não aconteceu no Grêmio, ele também jogou aberto. A minha dúvida está justamente no cara que pode ter uma recomposição melhor. O Luan não marca nem consulta médica. O Tardelli nunca marcou na vida. Que Tardelli é esse que vai entrar que a gente não viu ainda? Então, eu considero coerente o Alisson. A minha única crítica é a saída do Jean-Pierre. Tá, então, que escolhesse o Renato, na minha opinião, claro, jogar com ou o Tardelli ou com o Luan, porque desses dois, nenhum deles aconteceu esse ano ainda. Para mim, a pior explicação é quando o técnico diz assim: este jogador, taticamente, é importantíssimo sem a bola. É o caso. Sem a bola. É o caso. Sem a bola. Essa é a premissa do Paulete. Não, mas é que o Alisson não é importante só sem a bola. Ele ataca bem também, O que a gente está questionando, pelo menos no meu caso, no teu, é a saída do Jean-Pierre. O Alisson está tudo certo jogando. Não tem problema com o Alisson joga a bola deles. O problema é que o Jean-Pierre é melhor que o Alisson. Bora. Acabou, né? Não vamos convencer o César com isso. Não vão mesmo. Não, então, vamos desistir. Agora na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre, Cris. E aqui na Band TV você fica com Gabriela Lirina, André Machado e o RS Acontece.